Se a sua profilaxia está incluída no tratamento, me desculpa dizer, mas vocês estão desvalorizando a nossa periodontia. É assim, olha, paciente, e você pensa que está valorizando, né? É uma coisa assim, que tão não vale nada, tão não vale nada, tão não vale nada, que eu vou te dar de graça. É isso. Então, assim, se um dia você está ganhando profilaxia da ortodontia e isso está de graça, é que isso vale tão pouco, até um nada, que todo mundo deveria dar. E daqui para frente o paciente jamais vai querer pagar uma profilaxia para você, porque ele já ganhou um monte de profilaxia de graça de você. Isso não vale. E daqui a pouco, se um dia ele for para alguma outra pessoa, um outro profissional, ele também não vai querer pagar, porque a profilaxia é uma coisa que vale muito pouco. E se você disser assim, mas se a gente ficar explicando para o paciente não quer fazer profilaxia a parte do tratamento ortodôntico. Então, escuta aqui. A sua dificuldade não é se vai fazer profilaxia junto ou não. A sua dificuldade é conseguir vender uma profilaxia com tudo aquilo que ela merece. Não está conseguindo colocar o valor para o paciente. Por que você está fazendo profilaxia se você é ortodontista? Porque eu sou consciente, eu sou um ortodontista muito consciente. Tudo bem, ótimo, maravilhoso, tá? Só que se você está dando isso de graça, você está desvalorizando a nossa periodontia, que não é só sua, tá? É que todo mundo faz. Pério é para todo mundo faz pério. Hashtag todo mundo faz pério. Isso não tem valor nenhum e isso é dado de graça. Mas eu sou consciente. Tudo bem que você é consciente, então conscientiza o paciente. E o que acontece é que a ortodontia fica mal feita porque é rapidinha. E a pério, que é a profilaxia, fica mal feita porque ela fica feita rapidinha. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ou você não tem tempo de conversar, porque você vai ter que passar um jatinho no paciente. E esse tal desse jatinho do paciente, que é a única forma de fazer uma profilaxia rápida, tá? Vai levantar um aerossol, vai levantar uma poeira de bicarbonato e você vai ter que usar o seu tempo clínico para acabar fazendo uma desinfecção da sala toda. Ainda em tempos de Covid, com os números subindo, cada vez mais a gente está diminuindo a profilaxia com jato de bicarbonato para quase praticamente eliminar, e é a única forma de a gente conseguir fazer isso rapidinho. Aí é o seguinte, você deu uma profilaxia de graça, isso não virou valor para o paciente não entendeu, não teve tempo de conversar, não teve tempo de vender a importância disso, não teve tempo de explicar qual é o problema que ele está tendo, não teve tempo de explicar que a gengiva dele está ficando gorda e mais para frente ele vai passar por uma cirurgia de hiperplasia, não teve tempo de explicar que a gengiva está sangrando e daqui a pouco vai virar black space, não está dando tempo de explicar que debaixo daquilo ali pode virar mancha branca, que vai virar cárie, e essa cárie cervical depois vai precisar de restauração, ou vai precisar de restaurar debaixo do premolar. Isto é falha em oferecer valor e é falha em vender periodontia. Quem tem dificuldade de fazer isso, espera abrir as vagas de novo do periodiária, que é isso que a gente está fazendo demais. E a gente está conseguindo converter muito paciente para uma transformação. E o mais legal, assim, a gente transforma a vida dele. Por que transforma a vida dele? Porque de um sujeito que usa aparelho ortodôntico, ele valoriza a estética, mas não está entendendo nada sobre saúde bucal, a gente transforma num paciente que não era um paciente de manutenção preventiva, que ele venha para manutenção preventiva, e está vindo de tempo em tempo para o bem dele. Porque o paciente também acaba sendo vítima da nossa falta de informação. A gente não está falando para ele que isso vai virar cárie. A gente não está falando para ele que nós estamos prevenindo uma cirurgia no futuro. Porque quando acabar essa orto, você vai ter que ir para a faca e vai ter que cortar todas as hiperplasias. Não vai voltar naturalmente. Olha, quando terminar aqui, se o paciente for mais velho, todo sangramento causa perda tecidual. E ponto final. Toda vez que tiver sangramento, vai ter perda tecidual. E o paciente vai falar que depois que tirou o aparelho, ele ficou cheio de buraquinho no entremeio dos dentes, que são os black spaces tão indesejáveis, porque ninguém explicou que aquilo precisaria de uma manutenção preventiva para que não houvesse inflamação gengival. Gente, tem que ficar falando aos quatro ventos que inflamação gengival não é normal, que gengiva que sangra não é normal, que se gengiva sangra, você vai estar perdendo gengiva, e daqui a pouco, quando ela desinflamar, ela vai encolher, e que você vai ficar cheio de buraquinho preto. Mas daí a gente vai fazer ácido hialurônico em todos. Ácido hialurônico é uma coisa cara,
trabalhosa e que se você colocar demais, vai explodir a papila e você vai causar uma necrose, vai ficar pior do que era antes. Você tem que ter muita habilidade para colocar e ter pouca expectativa, porque nem ela é instável, nem sempre você vai recobrir. Enfim, não é para a gente ficar pensando em preenchimento de papila o tempo todo. A gente tem que prevenir, a gente tem que evitar. Depois que acontecer, são outros 500. Mas a gente está falhando em prevenir em coisas muito, muito, muito básicas, que são essas coisas de prevenção. O que vai fazer? Tem que vender um pacote junto. Orto é orto, pério é pério. Orto é orto, prevenção é prevenção. Tem que chegar um dia e tem que oferecer isso para o paciente, como um serviço à parte. E o paciente pensa que tá bom. Ele pensa, porque ele confiou no dentista, que ele pensa que ficou limpo, mas não ficou, porque você acha que só passar um jato de bicarbonato vai impedir o black space? Não. Só passar um jato de bicarbonato vai impedir cárie? Não. Só passar um jato de bicarbonato vai impedir gengivite? Não. É por isso que eu falo de uma periodontia lucrativa. E aí, se você está reclamando que a periodontia não dá dinheiro porque não está sabendo vender isso direito, não tá sabendo oferecer isso de uma forma que o paciente entenda, que isso traga saúde. Então, são duas coisas. Por um lado, o paciente achando que ele tem saúde e não tem. Por outro lado, o dentista achando que está fazendo um bem. Não está. E o que a gente precisa? A gente precisa de pacientes que entendam a importância da manutenção preventiva, porque o paciente precisa de saúde. O paciente não quer ter cárie, o paciente não quer ter gengivite. Mas ele não valoriza, não quer. É porque a gente não conseguiu colocar isso. Tá? Os meus dentistas periodiários são os dentistas dos sonhos do seu paciente, porque a gente consegue manter muita saúde, a gente consegue manter isso em longo prazo, sem problemas. E isso, em longo prazo, é super econômico para o paciente. Mas se a gente fizer muita prevenção, não vai ter tratamento. Pare de ter esse pensamento pequeno, porque quanto mais prevenção, mais valor vai ter a saúde bucal. Quanto menos a gente conseguir explicar para o paciente, isso tem tão pouco valor, que eu vou pintar o cabelo, vou fazer unha de porcelana. Para que pagar na limpeza do dente? Ganho de graça? Não dá nada. Então, gente, para de fazer isso, tá?